Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e hoje eu trouxe a resenha de mais um livro que eu amei ter lido e que eu quero recomendar pra todo mundo. Eu acho que vocês já perceberam, mas eu tosei o meu cabelo todo, não tenho mais cabelo. Acordei no último domingo, falei, cansei de ter cabelo, peguei a máquina, pedi pra Bia raspar e resolvi fazer algo diferente. Nunca tive cabelo curto colorido, espero que esteja legal, eu estou gostando bastante dele assim, então na verdade não importa tanto se as outras pessoas estão achando legal, o que importa é que eu acho muito da hora. Sempre Vivemos no Castelo é um romance escrito por Shirley Jackson, um nome que a gente tem que enaltecer e tem que enaltecer assim pra caralho, um grande nome da literatura que eu queria ler fazia muito tempo e que eu finalmente tive contato aqui com essa obra. E eu vou começar contando um pouquinho da história pra vocês e depois eu vou passar 3 motivos pelos quais eu acho que todo mundo devia ter contato com esse livro. O livro conta a história das irmãs Blackwood, Mary Cat e Constance, que vivem nessa mansão da família Blackwood, que fica no meio de um bosque meio isolado da cidade. Elas odeiam as pessoas da cidade, o único contato que elas têm com eles é quando a Mary Cat vai à cidade uma vez por semana para fazer as compras. E elas moram nessa casa só as duas e um tio bem idoso, o tio Julian, que tem algumas sequelas por conta de uma tragédia que abalou a família há algum tempo. Um belo dia a família estava toda reunida à mesa para uma refeição quando de repente todos eles morreram. A investigação da polícia concluiu que alguém tinha envenenado a família toda colocando veneno dentro do açúcar. A Constance foi a pessoa que acabou levando a culpa pela morte de todo mundo, ela foi investigada, a cidade toda acha que ela é uma assassina e as pessoas ficam cutucando durante vários momentos do livro, que me deixa bem irritada porque ela foi inocentada, a gente sabe disso desde o começo, ela tá livre, tá lá morando junto com a irmã e com o tio. Então a gente começa o livro sabendo que a Constance foi acusada por um crime bárbaro, assim, assassinar quase a família toda, mas que ela foi liberada por falta de provas e a família toda morreu e a gente realmente não sabe o que aconteceu aqui. E agora que eu já dei uma breve explicação do que é essa história, eu quero contar pra vocês quais são os que eu considero os 3 motivos pelos quais todo mundo precisa ter contato com essa obra. O primeiro motivo, que na verdade não é tão importante pra mim, mas eu sei que pode ser muito importante pra algumas pessoas, é que a Shirley Jackson é um dos nomes que inspirou trabalhos de autores que são, assim, basicamente fenômenos pop hoje em dia, como o Stephen King e o Neil Gaiman. Ela é uma autora que atuou durante a primeira metade do século XX, ela nasceu em 1916 e faleceu, infelizmente, aos 48 anos em 1965, então ela teve pouco tempo pra escrever. E esse é um dos grandes títulos dela. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Suma de Letras, que já tá anunciando mais títulos da autora por aí. Ela é, assim, um grande nome do mistério, um grande nome do terror, que a gente acaba não ficando sabendo tanto. Eu ouvi o nome dela algumas vezes, mas não chega nem aos pés da quantidade de vezes que eu ouvi nomes como Stephen King, que eu ouvi nomes como Edgar Allan Poe. Ela é um grande nome da literatura. Talvez não seja assim uma literatura tão clássica quanto um Edgar Allan Poe, uma Mary Shelley, mas ela é uma literatura de mistério e de horror clássica, sim, e que eu acho que deveria ter muito mais mérito, muito mais crédito do que é concedido a ela, infelizmente. Então, assim, pra você que curte o trabalho de Neil Gaiman, pra você que curte o trabalho de Stephen King, é sempre importante a gente saber quem foram as inspirações das nossas inspirações. Então, se você se inspira, se você curte, se você admira o trabalho de Stephen King, se você admira o trabalho do Neil Gaiman, você também vai gostar de conhecer a mulher que inspirou bastante o trabalho desses 2 escritores e também de vários outros escritores atualmente. O segundo motivo é a personagem principal da história. A história, ela é feita a partir do ponto de vista da Mary Cat, que é a Mary Catherine Blackwood, que é a nossa personagem principal aqui. Ela é uma jovem que odeia basicamente tudo. Ela é muito diferente de qualquer protagonista de romances dessa época. Quando você pensa em um título que foi publicado na década de 60, em 1962, você espera que a protagonista seja uma pessoa delicadinha, seja uma menina meio boba, porque isso é o que a gente é tão acostumado a ver. A gente é acostumado a ter protagonistas mulheres que são protagonistas, digamos assim, fracas, protagonistas mais voltadas ao romance, mais voltadas a família e esse tipo de coisa que, assim, apesar de que, lógico, não é uma falha de ninguém gostar de família, não é falha de ninguém amar romance,
mas a gente também espera conhecer personagens femininas que sejam diferentes disso. E tem aqui uma personagem de um livro de 1962 que é totalmente avessa a qualquer tipo de interação social, que odeia as pessoas, que faz comentários ácidos e que é maldosa ao longo do livro todo. É uma coisa sensacional. A Mary Cat Blackwood, ela é uma personagem super anti-herói, assim, no contexto da história, e mesmo assim ela é totalmente apaixonante, porque o contato maior que a gente tem aqui dentro é com o ponto de vista dela, então a gente acaba entendendo o que ela tá sentindo, e eu senti em muitos momentos a raiva dela, e eu acho que se eu estivesse no lugar dela, eu também sentiria essa mesma raiva e eu agiria da mesma forma que ela, ou talvez até pior. E o último dos motivos pelos quais esse livro me encantou, me deixou totalmente apaixonada e me fez querer ler todo o trabalho da Shirley Jackson foi o fato de que mulheres, mulheres e mais mulheres na história. Eu sei que muitos de vocês já devem ter se perguntado hoje em dia o que acontece com a literatura, o porquê as mulheres são sempre personagens de apoio na literatura. E isso é uma coisa que a melhor resposta que eu tenho pra dar pra vocês é a nossa sociedade, o machismo da sociedade, o patriarcado e tudo mais faz com que a gente mesmo, os próprios autores, os próprios leitores, a gente veja as mulheres como personagens de apoio para os homens que são os grandes heróis da história. Eu acho isso uma palhaçada, eu acho que chega disso. E eu fiquei incrivelmente encantada com essa história, com a época em que ela foi escrita e com a forma como ela empodera as personagens dela. O nosso foco é basicamente nas duas meninas. O tio delas, o tio Julian, que é o único homem que tem mais foco na história, ele é um velhinho que precisa das duas pra tudo, ele não tem assim uma grande participação na trama, ele é mais um personagem ali que cria um ambiente de família dentro da casa. A gente tem também depois contato com um primo delas, com alguns homens da cidade, eles são todos uns banana, todos uns idiota. E eu também senti aqui pra mim uma crítica da autora a esse menosprezo que a literatura em geral tem pelas personagens femininas. Ela foca a narrativa inteira dela em cima da Mary Cat e da Constance. Em nenhum momento elas se pegam falando coisas muito românticas, elas conversam sobre elas, sobre a família, sobre o amor de irmãs que elas têm uma com a outra. E as outras personagens mulheres que aparecem por aqui, que também são um pouco importantes, são algumas mulheres que aparecem pra tomar chá com elas, e o foco é assim, basicamente nas mulheres. Então esse aqui é um livro que eu queria recomendar ainda no mês de março e eu demorei pra fazer a resenha dele porque eu não sabia como eu queria abordar essa resenha, como eu queria trazer isso pra vocês, porque foi um livro que eu amei muito, que eu li no mês passado. Eu acho que assim, a gente tem um livro que foi escrito por uma mulher que é tão influente na literatura e com duas protagonistas mulheres que são protagonistas tão fortes e tão diferentes. É um livro que mexe muito com a nossa cabeça e faz a gente pensar, cara, por que a gente não tem mais livros assim? Eu queria, inclusive, que esse vídeo tivesse sido um vídeo sobre livros focados nas protagonistas femininas. Mas aí eu rodei toda aquela estante ali atrás, tudo ali. E eu não consegui identificar um outro livro na minha estante que seja escrito por mulheres e que tenha o foco principal em personagens femininas, no plural, e não só em uma personagem feminina forte em um ambiente masculino. Isso me deixou muito, muito bolada, muito chateada, e eu acho que ter conhecido o trabalho da Shirley Jackson vai fazer muito bem pro meu gosto literário, vai fazer muito bem pros títulos que eu busco. Ele não é um livro de romance, ele é um livro de mistério, ele é um livro que mexe com alguns elementos de terror e de suspense. É sensacional. Então, a minha recomendação principal desse livro é para as mulheres que assistem o canal. Eu sei que vocês são maioria e eu espero que essa seja uma recomendação que vai fazer vocês quererem conhecer o nome da autora e o trabalho dela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece mais algum trabalho que seja escrito por uma mulher e escrito com personagens femininas e para um público feminino, eu gostaria que vocês recomendassem aqui embaixo pra mim, principalmente se não for um livro de romance. Então fica aí o desafio. Autora mulher, personagens femininas, não seja um livro de romance. Eu vou adorar as recomendações de vocês e eu espero muito que esse livro seja uma recomendação muito boa pra todos vocês que estão assistindo aqui o canal agora. Se você curtiu, dá like pra ajudar a gente com divulgação, continue acompanhando o Chá de Prosa, comentando, participando, acompanhando a gente nas redes sociais. A participação de vocês é muito importante pra gente sempre.
E eu vejo vocês no próximo vídeo. Também não esqueçam de clicar aqui embaixo no sininho pra vocês receberem notificação, porque o YouTube está escondendo os vídeos de todo mundo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo, tchau, tchau.